É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Pessoal, agora vamos aqui com comentários do SBT Sport Rio, com o Pedrosa trazendo as últimas informações do Vasco. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo do Gigante da Colina. Amigo Flávio Vinícius. Ele comenta, cadê? Fala, Flavinho! O corredor polonês foi formado para presentear com tapinhas carinhosos o aniversariante Matheus Cocão. Em seguida, todos ajoelhados na vez do baixinho Jean David, outro que ficou mais velho no Vasco. Esse é o clima no CT do clube na preparação para as estreias na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. Muito trabalho também por aqui para acabar com um jejum de 9 anos sem título. Um clube muito grande, que ha conquistado muitas coisas, mas agora está passando por uma reestruturação, a gente é parte disso. Então, tampouco a gente tem que falar mentira para o torcedor, que a gente vai sair campeão de todo o torneio que vai jogar, mas vai tentar, trabalha para isso. Verratti fez uma análise do grupo do Vasco na Copa Sul-Americana, lembrando que o time vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela, o Melgar do Peru e o Lanús da Argentina, adversário que ele conhece bem. É um time muito forte, se bem agora não está uma boa sequência, é um time que é muito duro, vai ser muito duro jogar lá. Antes da Sul-Americana, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 contra o Santos. Jogo que deve ter a presença do Neymar em São Januário. Mas respeito muito, mas a gente tem que fazer sua parte, a gente se sente muito cômodo em São Januário, aí tem que fazer sofrer a ele, a gente tem que ganhar. Um dos artilheiros do Carioca, Verratti agora mira a artilharia do Campeonato Brasileiro e apontou quem é o principal concorrente. Eu gosto muito do Pedro, para mim é um jogador muito completo. Ele tem também muitas situações de gol jogando no Flamengo, mas eu gosto muito dele. Aqui tem atacantes muito bons em todos os times. Vai ser uma briga muito boa. Verratti elogiou, mas também aproveitou para alfinetar o rival. Eu não tiro o mérito dele, porque para mim são justos ganadores do Carioca, estão fazendo um grande trabalho, mas também tem que falar isso certo, que eles foram ajudados, não sei se ajudados. Cara, se eles encima jogam bem e são beneficiados, porra, é impossível. Mas volto a falar, para que quede claro, eu não tiro o mérito dele. Até o dia 30, são mais de 10 dias de preparação. Tempo para muito esforço e descontração no CT. Ô, que cara maneiro, hein, Lucas Pedrosa, que é o Verratti. E a gente que tá, não sei quanto tempo vocês estão no futebol, tem algum tempo, tem um momento do jogador que eu acho mais maneiro, que é esse aí. O cara tá experiente, não fica pra dar uma entrevista, não vou falar. Aí fala, não fala nada. Aí o cara fala o que quer, porque respeita, porque já tem experiência, esclarecido. Sim. E ele pontuou algumas coisas ontem que foram virais, aí vamos dizer, no início dessa temporada, porque ele é um cara que quando tá um negócio bom, ele faz os gols dele. Quando tá ruim, ele para e fala. Ele bota a cara, ele é um capitão mesmo. Sim. E ele teve alguns pontos ontem em que ele explicou. Um deles foi sobre a arbitragem, Lucas Pedrosa. Exato. O Fábio Azevedo perguntou para ele ontem o seguinte: como fazer o Vasco, nesse momento de reestruturação, se aproximar dos rivais, já que Botafogo e Fluminense foram campeões da Libertadores e o Flamengo tem vivido toda essa era que o Flamengo tem vivido de muitos títulos. E ele falou, cara, eu acho que o Vasco não é um time tão ruim assim, tão distante de Botafogo, Fluminense e Flamengo, como muita gente fala. Acho que a gente poderia ter tido uma sorte melhor e tudo mais. O Flamengo foi o justo campeão carioca, isso aí é indiscutível. Porém, aí ele cita os lances que a gente até citou aqui. Para ele, aquela entrada do Wesley era para cartão vermelho. Eu discordo.
Agora, a cotovelada do Bruno Henrique ele também cita, e eu concordo plenamente, que poderia ter mudado o jogo. E ele falou, já é difícil ganhar do Flamengo do jeito que eles jogam, porque eles são o melhor time, isso é indiscutível. Quando tem uma ajuda da arbitragem, ele quando diz ajuda, é que ajuda pra gente, tem um significado diferente pra ele, ele é argentino. Ele quis falar beneficiado, depois ele se corrige até. O Flamengo foi beneficiado, e eu concordo com ele no sentido de o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, ele estava 1-0 dentro de campo e o jogo seria outro. E ele fala isso como atleta, porque ele estava dentro do campo e ele sente o jogo. Então, assim, 1-0 com 1 a mais, o enredo do jogo poderia ter sido outro. E é isso que ele cita. Ele fala, o Flamengo já é difícil de ganhar de qualquer forma. Tendo ainda o benefício da arbitragem, como foi no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, aí fica impossível. Mas em nenhum momento ele quis desmerecer o Flamengo, as pessoas recortam e postam em rede social uma frase. Aí outro dia eu vi uma emissora grande inclusive, colocando que ele tinha respondido o Felipe Luiz ontem. Como se ele tivesse dado algum tipo de resposta pro Felipe Luiz. E não foi. Foi nada disso, não teve nada a ver. Eu caí nessa bait. A pergunta não teve nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Porque se você... O Pedrosa até me mandou mensagem. Se você parar e analisar a frase que ele coloca, assim, fora do contexto, sem você assistir, fica parecendo que ele tá criticando o Flamengo e a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. O famoso corte, né, Vini? Poderia até mesmo... Não é nem corte, é só uma frase mesmo, Sim. sabe? A arte assim, uma frase, poderiam ter colocado. O Verratti falando sobre o Flamengo e Vasco. Porque fica parecendo que ele falou sobre o Fla-Flu, da final do Campeonato Carioca. Não, e teve uma emissora, gente, emissora grande. Verratti, abre aspas, responde Felipe Luiz. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. O nome do Felipe Luiz não foi citado na coletiva. Só para contextualizar, porque o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, ele falou que lamenta o fato de muita gente ficar criticando a arbitragem e ficar parecendo que o trabalho do Flamengo é desvalorizado, na visão do Felipe Eu Luiz. lamento muito, tá? Eu lamento muito que essa seja a postura de algumas emissoras. No sentido de, cara, procura saber o que aconteceu. Você lembra que a gente aqui nesse início de ano botamos a fala completa do Thiago Silva? Exato. Porque foi a mesma coisa. Exato. O Thiago fala sobre tudo. Era uma fala grande do Thiago Silva com a experiência que ele tem, jogador de seleção brasileira, um jogador que veio aqui depois de tanto tempo jogar um campeonato Isso aí. carioca, que todo mundo sabe que tá sucateado. E ele fala de todos os problemas, ele fala da bola, ele fala do campo, ele fala de tudo. Eles pegam só um trechinho. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Cuiabá anuncia a contratação por empréstimo de Lucas Eduardo do Vasco. O Cuiabá anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do volante Lucas Eduardo como reforço para a disputa da Série B do Brasileirão. Assim, o jovem de 21 anos chega por empréstimo do Vasco com contrato válido até o final da temporada. O jogador iniciou a carreira no Nova Iguaçu até chegar ao Cruz Maltino em 2019, clube em que se profissionalizou 2 anos depois, quando atuava pelo Sub-17 do time carioca, defendeu a seleção brasileira da categoria. O meio-campo é o setor mais inchado do elenco do Vasco, contando com Hugo Moura, Tietê, Matheus Carvalho, Paulinho e Jair, além de Sforza. Lucas Eduardo se viu sem espaço e atuou apenas 14 minutos, sendo o segundo jogador com menor minutagem dentro dos que entraram em campo. Além disso, o atleta completou 21 anos no dia 13 de janeiro, estourando a idade para atuar no Sub-20. Nesse sentido, a diretoria do Vasco definiu pelo empréstimo do atleta. Será dessa forma a primeira experiência de Lucas fora do Gigante da Colina, revelado em 2023. Ele atuou apenas 4 partidas pelo profissional. Até o momento, além Lucas Eduardo, a diretoria do Cuiabá anunciou o goleiro Arthur Bittencourt, os laterais Sander e Léo Ataide, os zagueiros Natan e Gui Mariano, o meia Juan Oliveira e os atacantes Yamil Assad, Pedrinho e Juan Christian. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço pela companhia. Até o próximo conteúdo.